E se você conseguisse chegar ao ponto mais profundo de todos os oceanos, você teria coragem de enfrentar a escuridão, o frio e a pressão esmagadora que existem nessas profundezas? Pois saiba que um homem conseguiu realizar essa façanha incrível e se tornou o primeiro explorador a visitar os pontos mais profundos de todos os oceanos do planeta. Esse homem é um milionário americano que é apaixonado por aventuras e ciência. Em menos de um ano, ele mergulhou em 5 fossas oceânicas usando um submarino especial capaz de resistir às condições extremas do fundo do mar. Então é hora de você acompanhar a incrível aventura desse homem e conhecer as surpresas, os desafios e os impactos da sua expedição ao ponto mais profundo dos oceanos. O famoso ponto mais profundo do oceano fica em uma região chamada de Fossa Oceânica, que é uma depressão longa e estreita no fundo do mar, formada pela colisão de placas tectônicas. Existem cerca de 50 fossas oceânicas no mundo, mas apenas 5 delas têm mais de 10 mil metros de profundidade. Essas são as fossas que o milionário americano que falamos anteriormente se propôs a explorar em sua missão. Mas qual delas é a mais profunda de todas? E onde ela fica? Bom, já eu te conto. Primeiro você precisa entender que explorar os pontos mais profundos do oceano é uma aventura arriscada e fascinante. Quanto mais se desce, mais escuro e frio fica. A pressão da água aumenta exponencialmente, podendo esmagar qualquer objeto que não seja protegido para suportá-la. A comunicação com a superfície é difícil ou impossível, e os seres vivos que habitam essas profundezas são estranhos e surpreendentes, adaptados a condições extremas de vida. Poucas pessoas tentaram viajar ao ponto mais profundo do oceano e muitas delas não conseguiram voltar. A primeira tentativa bem-sucedida foi em 1960, quando 2 homens, Jack Picard e Don Walsh, desceram até 10.916 metros na fossa mais profunda do mundo. Eles ficaram apenas 20 minutos no fundo do mar e não viram muita coisa, pois a água estava turva e cheia de sedimentos. Depois deles, apenas outras 2 pessoas repetiram o feito. O cineasta James Cameron em 2012 e o milionário americano que falamos antes, o famoso Victor Vescovo em 2019. Victor Vescovo é um empresário americano, ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos, que tem uma paixão por desafios extremos. Ele já escalou as 7 montanhas mais altas do mundo, conhecidas como os 7 cumes, além de que ele também chegou a escalar o próprio Everest e já visitou os 2 polos da Terra, o norte e o sul. Mas ele não se contentou com isso, ele queria ir além, explorar o que ninguém mais havia explorado, as profundezas do oceano. Por isso ele decidiu embarcar na missão de explorar as 5 fossas oceânicas mais profundas do planeta, que durou 2 anos e custou cerca de 48 milhões de dólares. Para realizar essa façanha, ele contou com a ajuda de uma equipe de cientistas, engenheiros e cinegrafistas, além de um submarino especial projetado para suportar as pressões extremas do mar profundo. O submarino se chamava DSV Limited Fighter e é uma cápsula esférica de titânio com cerca de 4 metros de comprimento e 3 metros de altura, equipada com câmeras, sensores, luzes e braços robóticos. Ele pode levar 2 pessoas por vez e tem autonomia para ficar submerso por até 16 horas. Em dezembro de 2018 e agosto de 2016, Victor Vescovo e sua equipe viajaram pelo mundo para mergulhar nas 5 fossas mais profundas dos 5 oceanos. Em cada uma delas, ele enfrentou desafios e perigos diferentes, como altas pressões, as baixas temperaturas, as correntes marítimas, os obstáculos do fundo do mar e os possíveis problemas técnicos no submarino. Mas ele também fez descobertas e surpresas incríveis. Entre essas viagens, a primeira foi a Fossa do Porto Rico, no Oceano Atlântico. Com cerca de 8.000 quilômetros de extensão, a fossa atinge uma profundidade máxima de 8.376 metros. Victor Vescovo mergulhou nela em dezembro de 2018, acompanhado pelo cineasta Mark Dalio. Eles desceram por cerca de 3 horas até chegar ao fundo da fossa. A próxima viagem foi para a Fossa das Ilhas de Sandwich do Sul, no Oceano Pacífico, com cerca de 800 quilômetros de extensão e atingindo uma profundidade máxima de 8.428 metros.
Victor Vescovo mergulhou nela em fevereiro de 2019, acompanhado pelo cineasta Alan Jameson. Em abril de 2019, ele mergulhou na fossa de Java, no Oceano Índico, também acompanhado pelo cineasta Alan Jameson. A equipe desceu por cerca de 2 horas e meia até chegar ao fundo da fossa. A profundidade dessa fossa era de 7.725 metros. No caminho, eles viram alguns animais marinhos já conhecidos, mas também encontraram alguns animais novos, como um polvo rosa e um peixe sem escamas. Os pesquisadores coletaram algumas amostras do solo e da água para análise científica e voltaram à superfície após 11 horas de missão. Mas o que mais impressionou Victor Vescovo foi que ele viu quando chegou ao ponto mais profundo de todos os oceanos, a Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é uma depressão gigantesca do fundo do Oceano Pacífico, localizado a leste das Ilhas de Marianas, no sudoeste da Ásia. Ela tem cerca de 2.550 quilômetros de comprimento, 69 quilômetros de largura e uma profundidade máxima estimada em 10.924 metros. Para se ter uma ideia, se o Monte Everest fosse colocado no fundo da Fossa das Marianas, ainda sobrariam mais de 2 quilômetros de água acima dele. A missão aconteceu no dia 28 de abril e 1º de maio. Para a missão, eles chegaram a usar robôs para explorar a área. No final do mergulho, Vescovo disse que viu coisas muito interessantes no fundo do mar. Durante um dos mergulhos, ele e sua equipe descobriu pelo menos 4 novas espécies de crustáceos que se parecem com camarões. Eles também conseguiram ver pepinos do mar e formações rochosas que tinham cores brilhantes. Essas formações podem ser depósitos químicos. Infelizmente, a expedição foi manchada pela descoberta de um lixo humano. A população chegou ao ponto mais profundo da Terra. A equipe encontrou um saco de plástico e embalagens de doces. Depois de ter explorado a Fossa das Marianas, Victor Vescovo não estava satisfeito e decidiu continuar suas expedições em locais incríveis no fundo do mar. Em uma das suas aventuras, ele foi até o naufrágio do Titanic, que fica no Oceano Atlântico, a uma profundidade de aproximadamente 3.800 metros. Victor Vescovo mergulhou até lá em julho de 2019. Ao chegarem lá, puderam ver os restos do Titanic, que se encontram em 2 partes principais separadas por 600 metros. Durante a expedição, registraram imagens em alta definição do navio. Eles observaram que o Titanic está se deteriorando rapidamente devido à ação de bactérias, correntes e corrosão. Mas as aventuras de Victor Vescovo não param por aí. Em 2020, Victor recebeu uma medalha Explorer Club, uma honraria conhecida pelos Land Exploradores, em reconhecimento às suas incríveis conquistas. E não podemos esquecer que suas proezas foram registradas no livro dos recordes. O cara simplesmente zerou a vida. E você, o que faria se pudesse chegar ao ponto mais profundo de todos os oceanos? Muito obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo aqui no canal Por Que Isso?